E hoje no Repórter MT eu converso com a delegada titular da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Cuiabá, Josirlete Magalhães Crivellera. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A gente, quando fala da violência que envolve a mulher, hoje as mulheres cuiabanas estão mais informadas? Elas sabem de seus direitos? O que avançou para que elas tivessem essa consciência? Ah, sim. A própria mídia, Ana, tem ajudado muito nessa questão. Nós temos aí hoje propagandas veiculando a questão da violência doméstica, da Lei 11.340. São muito boas aquelas propagandas que, além de fomentarem a questão da denúncia, elas também são explicativas. Colocam a violência doméstica quanto os tipos de violência que nós temos, a violência física, patrimonial, moral, a mulher vai entendendo que às vezes até aquele xingamento que ela pensava que não era nada, é sim um tipo de violência. Exatamente. Então hoje eu acredito que as mulheres, principalmente nas capitais, né, hoje no caso em Cuiabá, elas estão mais conscientes dos direitos que elas têm, que elas possuem, e também os serviços que elas podem estar procurando. Então hoje a nossa demanda na Delegacia da Mulher aumentou. E aí me perguntam, mas aumentou a violência? Eu acredito que não aumentou a violência sempre existiu, mas aumentou o número de denúncias, o número de mulheres que elas conseguem enxergar que elas vivem nesse ciclo de violência ou que alguém praticou uma violência contra ela e ela consegue entender que ela precisa denunciar. Hoje, no primeiro momento, um primeiro tapa, já é possível verificar que essa mulher já busca ajuda, porque a gente, pesquisando, lendo, muitas vezes acontecia um ciclo de violência e quando ela chegava naquela lesão mesmo grave, corporal grave, que ela buscava. Quantas histórias a gente acompanha absurdas de mulheres que ficaram até mutiladas. Hoje, numa primeira agressão, em um tapa, em um empurrão, ela já busca, aumentou essa percepção? Sim, eu digo também sempre isso, Ana, que é exatamente essa percepção, essa primeira constatação de que ela pode estar no ciclo de violência é que vale para que uma vítima possa buscar ajuda. Porque quando você tem o ciclo de violência estudado, você percebe que o feminicídio é o último grau da violência. Então, quando uma vítima... Que é a morte da mulher por gênero. Exatamente. Então, quando uma vítima ela começa a sofrer xingamentos dentro do lar, a sofrer tapas, empurrões, quer dizer, nós estamos ainda falando de uma injúria real, ainda não acontece uma lesão corporal propriamente dita, que é aquela que deixa marcas, mas é o momento dela procurar. Porque nesse caso, já existe uma figura penal que caracteriza aquela violência e a vítima já pode estar buscando ajuda, a tutela do Estado. Doutora, uma família, aquela mãe que sofre a violência do marido, aquele marido que bate, aqueles filhos ficam extremamente traumatizados e eles crescem. Há alguma pesquisa que diz que aquele menino que viu a sua mãe apanhar repete o que o pai fez e a filha que viu a sua mãe apanhar também se submete à violência ou não? Eles conseguem quebrar esse paradigma? Então, só para deixar claro, são 15 anos trabalhando com violência contra a mulher e para nós, assim, realmente nós tivemos já muitas experiências, né, e temos muitas experiências para contar. Mas nesse aspecto propriamente dito, é importante você realmente colocar que existe uma questão discutida, inclusive no campo da psicologia, né? Todo ser humano, ele carrega uma carga genética consigo, dos seus ancestrais. Então, se você tem, por exemplo, uma pessoa ela é muito ciumenta, ela tem na genética aquele tipo de gene, então você vai transmitindo para os seus filhos algumas características genéticas. E aí, por isso, muitas vezes se discute, olha, aquele pai batia na mãe e o filho também reproduziu a mesma violência. Agora, além da carga genética, nós temos o quê? O nosso convívio, que é da forma como você é criada. Nós sabemos que a criança, aí pedagogicamente falando, ela forma seu caráter até por volta dos 7, 8 anos de idade. Então é na fase que a criança, ela desperta, ela começa a copiar
E geralmente o indivíduo que ela vai copiar está ali, à sua frente. É o seu pai, é a sua mãe. Os seus heróis são os seus pais. Então, é a figura que ela vai copiar. E aquele bom exemplo, aquele bom testemunho vem dos pais. Então, se ela é criada num ambiente de violência, o que essa criança assistiu na tenridade, até por volta dos 8 anos, adolescência? Quanto mais essa criança for criada num ambiente familiar que reproduz a violência, ou ela vai tender a ser uma pessoa que vai agredir, ou ela vai ser vítima. Uma filha que assiste a mãe sendo espancada, provavelmente ela vai levar esse mesmo caráter para um relacionamento. Porque ele sai, né, da esfera social e vai para a esfera psicológica mesmo. Com certeza. Então, além da carga genética, ainda tem a questão da criação desse indivíduo. E aí é por isso que nós sempre falamos assim, nós temos que falar muito sobre esse assunto em relação à forma que nós estamos criando os nossos filhos, a forma como nós estamos educando. Nós somos exemplos para os pais e mães de diferentes classes sociais, idades, profissões, porque é um problema, né, uma questão séria que afeta todos. Exatamente. Muitas vezes, Ana, as pessoas elas tendem a deixar a educação para a escola, né? O âmbito escolar. Eu vou colocar o meu filho na escola e lá vou ensiná-lo a ser educado, a respeitar as pessoas. Isso acontece dentro da sua casa. A discriminação hoje contra a mulher, muito é responsabilidade nossa, de nós pais, mãe, pai, dentro do lar. Ensinar a cada um dos seus filhos a como você tratar igual, a como ser igual, a respeitar o ser humano. Então, isso é papel da sociedade. A paz social que a gente busca, né, que todos almejam, começa na realidade dentro da casa. Doutora, quando a gente pensa a delegacia da defesa da mulher, as mulheres buscam a delegacia quando se vê vítima de qualquer tipo de violência ou é só relacionado à violência doméstica? Explica pra gente como que atua a delegacia de defesa da mulher, se são todos os tipos de violência ou é específico para a violência doméstica? A delegacia de defesa da mulher, ela tem atribuição de sempre que houver violência de gênero contra a mulher, ou seja, uma mulher, ela sofre violência por ser mulher. Então, todas as vezes que isso ocorre, a mulher pode procurar a delegacia da mulher. Não precisa ter um vínculo que é justificado da violência doméstica, por exemplo. Isso. Então, aí às vezes as pessoas perguntam, então, violência contra a mulher é só violência doméstica? Não. Nós temos aí a violência sexual, por exemplo, que não é aquela que, de repente, pode não ser praticada no âmbito doméstico. Um estupro, um assédio sexual, ela pode procurar a delegacia da mulher, porque nós temos essa atribuição de crimes de violência contra a mulher na sua condição de gênero, até a tentativa de homicídio. Nos casos do feminicídio, nós temos aí a atribuição que é específica da DHPP, Delegacia de Homicídios, né? Aqui na capital. Mas até a tentativa de homicídio, sendo ela caracterizada como violência de gênero, é atribuição da Delegacia da Mulher. Então, não é só violência doméstica. Qualquer violência na condição de gênero. Doutora, você abordou aí a questão do assédio sexual. A mídia toda nacional falou sobre assédio sexual, considerando o episódio polêmico envolvendo o ator, né, José Maia. Então eu estou dizendo o nome porque é só bater no Google que vocês encontram ali matérias relacionadas. Que teria assediado, né, tocado numa parte íntima de uma figurinista, e ela escreveu uma carta, ela buscou trazer isso à tona, ganhou a adesão de muitas atrizes conceituadas, já renomadas. Tem até uma frase, né, mexeu com uma, mexeu com todas. No caso de assédio sexual em ambiente de trabalho, é a delegacia especializada de defesa da mulher? Sim, aí nesse caso, a vítima que hoje, né, se sente, de repente, olhando aquela situação, né, ela traz para si, diz, eu estou nessa mesma situação. Então, sendo o caso de assédio sexual, a delegacia da mulher é competente para poder tratar dessa investigação, desse procedimento. Agora, nós temos aí também a questão do assédio moral. Sendo assédio moral,
Infelizmente, o nosso Código Penal ainda não elevou a condição de crime o assédio moral. Então, eu sempre costumo discutir com as pessoas e dizer assim, olha, se você, de repente, está vivenciando uma questão de assédio moral no âmbito do seu trabalho, e nesse caso ainda é competência somente da Justiça do Trabalho, já quando a pessoa é diminuída, isso, né? Já que não configura crime ainda, então o assédio moral, só no âmbito moral, ainda é competência da Justiça do Trabalho. Mas às vezes aquela pessoa, ela está sofrendo diminuição da autoestima dela no ambiente do trabalho. Porque muitas vezes esse patrão, essa pessoa que exerce uma hierarquia sobre ela, está injuriando, caluniando, está difamando essa vítima, ofendendo ela com palavras de baixo calão, palavras que podem diminuir a autoestima dessa vítima. Então, nesses casos, nós podemos configurar como injúria, como calúnia, como difamação. Então, pode também ser feito, exatamente, um procedimento penal a esse respeito. E o assédio sexual é quando ele importuna de tal maneira, querendo a conjunção carnal ou tocando? Isso, um favor sexual. E aí nós precisamos colocar na figura penal, essa pessoa, geralmente ela exerce um poder, né? E essa pessoa é subordinada à vítima, e esse autor, ele é hierarquicamente superior a essa vítima. Então, a vítima... As famosas cantadas. Exatamente, ele constrange a vítima a um favor sexual, sob pena dela perder o emprego, perder o cargo, a função. Então, essa vítima, ela se sente acuada, né? Ela se sente constrangida a ter que aceitar fazer esses favores sexuais em troca do emprego. Então, aí nesse caso, caracterizaria o assédio sexual. Doutora, quando existem aquelas cantadas, a gente lê muito sobre isso, as mulheres relatando que tem que dar aquelas risadas amarelas, rindo, achando que é legal, diante do patrão, eu acho engraçado e não acho engraçado. Mas essas cantadas insistentes, sem ter toque, isso também é caracterizado como assédio? Sim, inclusive nesse caso específico, né, do José Maier, a vítima, ela conta que esses episódios de perturbação já aconteciam há algum tempo, até que chegou a esse ponto mais drástico, né? E nós sempre dizemos assim, se essa pessoa já está há algum tempo, né, te perturbando, poderia caracterizar a contravenção de perturbação da tranquilidade. Então, a vítima já pode procurar a delegacia, fazer um procedimento, nós chamamos de termo circunstanciado de ocorrência, em que ela pode buscar, então, a ajuda da justiça, inclusive para fazer com que ele cesse essa perturbação. Poderia configurar uma importunação ofensiva, dependendo dessa cantada, do tipo de assédio que ele chega. Acho que é difícil para a mulher provar, levar essa prova, mostrar que está ouvindo aquela cantada no pé da orelha? Ana, geralmente é difícil porque muitas vezes isso envolve testemunhas, outras pessoas, outros colegas de trabalhos. Mas nesse caso, as autoridades, no âmbito judicial, eles têm levado muito em conta a palavra da vítima. Tem sensibilidade, né, no interrogatório, exatamente, perceber tem muito a reação peso, do outro. Isso, tem muito peso a palavra da vítima como prova. E qual é o tempo? Se ela foi vítima de um assédio, tem algum tempo para que ela procure a autoridade policial ou não? Sim, quando os crimes, geralmente esses tipos de crimes ou contravenção penal, eles se procedem mediante representação da vítima. Então, o que é essa representação? É a manifestação de vontade da vítima, dizendo, olha, eu quero que esse autor seja processado, que ele seja condenado por aquilo que ele fez. Então, geralmente ela precisa procurar a autoridade policial, uma delegacia, e fazer esse registro de ocorrência, esse termo de representação. E aí são 6 meses esse prazo para ela representar. Então, sendo uma ação condicionada à representação, a vítima ela possui o prazo de 6 meses para representação. Parece muito, mas não é muito. Nós tivemos aqui vários e-mails denunciando um massagista que na terapia ali, naquele momento, na sessão, fazia uma massagem meio insinuante. Então, várias mulheres mandaram e-mails aqui, tive a oportunidade de conversar com algumas delas, mas assim, de muito tempo, já há 1 ano, 2 anos, porque até processar, entender que aquilo não foi uma simples massagem, mas foi um toque diferenciado, e ao conversar com outras, se percebeu que tem alguma coisa errada. Já passou os 6 meses. Então, é um tempo que ele não é tão
tão A amplo vítima como a gente pode pensa, imaginar que imagina, seja, nasceu, eu tenho 6 meses, né? E na realidade... Até processar é difícil, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas a mulher já não foi logo, do José Maia demorou tanto tempo. Mas não é fácil para a mulher denunciar, colocar ali, ir para uma delegacia e se expor. Tem muito isso, né, doutora? Você tocou num aspecto interessante, Ana Cristina, até agora no aspecto psicológico mesmo da situação. Se você for discutir essa situação, você pode perceber que, às vezes, por nós vivenciarmos o machismo em nossa sociedade é tão grande, a discriminação contra a mulher é tão grande, que as mulheres, até para elas chegarem ao ponto de imaginar, eu estou sendo vítima, nesse caso existiu um assédio sim, ela demora, porque ela tem medo do julgamento, ela tem medo do julgamento que as pessoas vão fazer a respeito até de dela. que elas estão fazendo, né? Será que eu entendi certo? Isso, e é exatamente isso. E às vezes ela tem medo do grau de culpa que vão colocar em cima dela, se de repente ela não conseguir provar aquela situação. Então, para você ver que não é fácil hoje. Nós temos aí hoje a cultura do estupro, né? Arraigada na nossa sociedade. Então, nada mais é do que esse histórico de discriminação contra a mulher que vem de anos. Então, muitas vezes a vítima, ela sabe que ela está vivenciando uma violência, mas ela tem vergonha de denunciar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ela vai chegar na delegacia e vai ser julgada. Mas às vezes o julgamento não vem na delegacia ou no judiciário, às vezes vem da própria casa dela. Às vezes na própria família. Quando ela conta aquela história, ela sofre um julgamento. Ainda hoje, existem homens que acreditam que a mulher não pode andar com roupa, por exemplo, muito curta, que ela está se oferecendo. Exatamente. Na linguagem popular. Aí já começam as perguntas. Você estava passando por aquele lugar, aquele horário, mas como que você estava vestida? Mas você foi naquele horário com essa roupa? Né? Então, para você ver que às vezes são formas sutis de discriminação, mas outras vezes não. Você sente realmente ali, claramente, a discriminação. Então, quando uma mulher decide denunciar, realmente ela vai perfazer todo um caminho. Ela é corajosa, ali, né? Exatamente. E vou te dizer, Ana Cristina, não é fácil. Por isso que hoje na Delegacia da Mulher nós temos ali 2 profissionais de psicologia que elas estão ali justamente para oferecer esse suporte à vítima que chega na delegacia, decide denunciar, no caso, por exemplo, de uma violência sexual, até para preparar essa vítima, porque é um longo caminho que ela tem pela frente. E a primeira coisa que ela pode se deparar é com a discriminação.